Meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus, é uma alegria ter você conosco no canal da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza, e nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo, e hoje nós vamos começar a falar sobre os símbolos do Espírito Santo. E eu quero falar hoje sobre o azeite como símbolo do Espírito Santo de Deus. E eu quero fundamentar a nossa palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 61, a partir do primeiro versículo, quando está escrito assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste do louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, meus queridos irmãos, hoje eu gostaria de começar a falar sobre os símbolos do Espírito Santo. E o primeiro símbolo que eu gostaria de falar no dia de hoje é sobre o azeite, ou sobre o óleo. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, e o azeite era usado no Antigo Testamento para ungir três classes de pessoas. Servia para ungir o profeta, para ungir o sacerdote e para ungir o rei. Unção significa primariamente ungir com óleo, ungir com azeite. Nesse ato da unção era colocado uma porção de óleo na cabeça do profeta, e sobre ele vinha o Espírito Santo, e essa pessoa era reconhecida como um homem escolhido por Deus para exercer o ministério profético, do mesmo jeito com o sacerdote e também com o rei. Quando nós olhamos aqui para o livro do profeta Isaías, nesse texto que a gente leu, essa profecia é alusiva à vida, obra e ministério do Senhor Jesus, quando está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para proclamar o ano aceitável do Senhor, curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade todos os algemados. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18, que Jesus entrou na sinagoga, como era o seu costume, e ele pegou exatamente o livro do profeta Isaías e leu esse texto, e a Bíblia diz que ele fechou o livro e disse: hoje se cumpriu esta palavra em vosso meio. Que na verdade o Espírito Santo, de acordo com Atos 10:38, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então agora, no mundo neotestamentário, nós vemos que o azeite é o símbolo do poder curador do Espírito Santo. A unção no Novo Testamento nos transmite algumas lições. Em primeiro lugar, quando a pessoa é ungida, isso fala da sua nova identidade. Ela agora recebe uma nova identidade em Cristo Jesus. Outrora, ela era filho da ira. Agora, porém, é filha de Deus, e o Espírito Santo que a ungiu testifica dessa veracidade. Ela agora recebe em sua vida a certeza de que é filha amada de Deus, e o seu nome está escrito no livro da vida. Eu costumo dizer, no livro de registro do cartório celestial. Mas, em segundo lugar, essa unção capacita a pessoa
a realizar a missão para a qual Deus a chamou. A unção não apenas coloca a pessoa na posição de filho, mas a unção capacita o Filho de Deus para uma missão extraordinária que lhe foi confiada. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 21 a 22, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos de Jesus estavam no cenáculo com medo, porque o seu mestre tinha sido crucificado e já era o terceiro dia, e eles temiam pelas suas próprias vidas também. Quando de repente Jesus entrou naquele local, sem que fosse necessário as portas do cenáculo serem abertas, e ele estende as mãos para os seus discípulos amedrontados e lhes diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou em missão permanente, pela qual eu ainda sou responsável, do mesmo modo eu vos envio a vós. E a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo estava não só gerando essa nova identidade, mas estava capacitando-os para o exercício da missão. É o Espírito Santo quem separa, é o Espírito Santo quem capacita para a obra missionária. Então, a Bíblia vai nos dizer que Deus não escolhe muitas vezes as coisas fortes deste mundo. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe para quê? Por que ele faz isso? Para que ninguém se glorie diante dele. Então é Deus quem nos dá identidade, é Deus quem nos capacita para a missão, e é Deus, por meio do Espírito Santo, quem separa as pessoas para realizar a obra que ele tem determinado. Quando a gente vai para o livro de Atos, capítulo 12, capítulo 13, a Bíblia vai nos falar sobre a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma igreja que foi gerada através da perseguição. Quando os discípulos saíram fugindo de Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que alguns chegaram em Samaria, como foi o caso de Filipe, que pregou a palavra de Deus com muito poder e com muita autoridade naquela cidade, e outros chegaram em Antioquia. E Antioquia se tornou uma igreja muito forte, uma igreja bem sólida, e os discípulos, os apóstolos que estavam em Jerusalém, mandaram um homem chamado Barnabé para ver o que estava acontecendo ali. E a Bíblia diz que ele, ao chegar ali, ele viu a graça de Deus sobre aquele povo, sobre os gentios, e ele ficou muito alegre. O que foi que ele fez? Ele pegou Paulo, o trouxe da sua cidade, da cidade de Tarso, e o levou para Antioquia com ele, e eles ficaram ali doutrinando, orientando o povo, e a igreja se tornou uma igreja forte, e aquele povo era um povo de oração. A Bíblia diz que havia naquele povo mestres, havia ali pessoas, grandes autoridades espirituais, e eles estavam orando e jejuando, servindo ao Senhor, quando de repente o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o que é que nós aprendemos até aqui? Que o azeite da unção fala do poder do Espírito Santo em nossa vida, que nos gera a identidade, que nos chama para o exercício da obra do ministério e que também nos separa para obras específicas e extraordinárias que são executadas pelo Espírito Santo através da instrumentalidade de pessoas que foram escolhidas por Deus. O Espírito Santo ainda fala sobre o poder curador de Deus na vida das pessoas. A unção do Espírito Santo, quando vem sobre um homem, dá para ele a capacidade de orar pelos enfermos e eles serem curados. Quero concluir esta reflexão dizendo que o desejo do meu coração é que você seja ungido pelo Espírito Santo e essa unção gere identidade, gere capacitação e gere separação para a obra que o Senhor
tem determinado em sua vida. E essa obra sendo executada possa ser realizada com a manifestação sobrenatural de cura, prodígios, sinais e maravilhas, e o nome de Jesus ser glorificado através de você. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo, em nome de Jesus.